Deus vivo, que reina sobre tudo e sobre todos, é Senhor. Nesse momento em que paramos para examinar a Tua palavra, nesse momento em que paramos para nos pôr nas Tuas mãos como um cano que nas duas pontas é cortado, que está enxertado em Ti e de Ti através da Tua santa palavra, como um canal o Senhor tem nos tomado nas Tuas mãos, assim nós nos apresentamos diante do Teu altar. Todo poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra, e ninguém pode intervir no seu agir. Por isso, Senhor, lança a Tua palavra acesa sobre nós, que ela flua e alcance os quatro cantos dessa terra, para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te oro, agradecido na dependência eterna ao Teu Espírito, pois sem Ele nada posso fazer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Que palavra que Paulo recebeu revelada e alertou ao jovem pastor Timóteo para que procedesse assim dentro da igreja para ser bem sucedido. Ele diz que virão dias em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, vão se desviar do evangelho de Jesus, do verdadeiro evangelho de Jesus, como a gente tem visto. Paulo profetizou o que nós estamos vendo no dia de hoje. As pessoas se desviaram do evangelho e que, com comichão nos ouvidos, estão dando ouvidos a fábulas destruidoras, mentirosas, enganadoras. Estão fazendo esses homens fraudulentos, safados, ladrões, mercenários, como doutores sobre a vida deles. Esses mesmo que você vê na televisão, essa lista de canalha, essa corja. Então Paulo chega para Timóteo e fala assim: ó, vem cá, conjuro-te, pois, diante de Deus e no Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, pregues a palavra. Prega a palavra, insta, ou seja, mantenha firmeza, insiste, permanece pregando a palavra, não desiste, em tempo, fora de tempo, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer hora, de dia, de noite, em tempo, fora de tempo, na hora que tu achar que é momento, na hora que tu achar que não é também momento, porque a palavra de Deus tem que ser pregada 24 horas por dia. Quanto mais se ouve a palavra de Deus, mais necessitamos ouvir. Ele fala sobre redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, como estamos vivendo nos tempos hoje, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é doutores conforme as suas próprias concupiscências? Eles vão querer buscar lugar de acordo com seus interesses carnais e pecaminosos para satisfazer a sua vida de pecado. Como tu entra nesses templos prostituídos que temos aí na sociedade, com o nome de igreja evangélica, o cara fala tudo o que você gostaria de ouvir, mas nunca vai falar o que você precisa fazer. O que tu gosta de ouvir? Que eu vou ganhar casa própria, que Deus está me abençoando, que eu vou ser empresário, que eu estou rico, que eu vou para o céu, que tem anjo comigo, e etc, etc. Tudo que tu gosta de ouvir, ele vai falar. Mas o que você está precisando mesmo ouvir? Largar a vida de prostituição, largar a vida de adultério, largar a vida de fornicação, largar a vida de pecado, largar a vida de roubo, largar os vícios, largar a imundície desse mundo e
diabo é esperto. O diabo não te aprisiona naquilo que você não gosta, ele só te aprisiona naquilo que você gosta e deseja. Quando você gosta e deseja, o diabo vai te aprisionar com aquilo. Agora, quem disse que o que você gosta e deseja é o que Deus tem para a tua vida? Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Deus não traça plano nenhum para ninguém sem que antes apareçam frutos de arrependimento, frutos de conversão genuína na palavra de Deus. Ainda continua dizendo para Timóteo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? Fábulas. O que são fábulas? Campanha da prosperidade, rosa ungida, sabonete para lavar a alma, dá o teu tudo que Deus vai te dar em dobro, água ungida, corrente dos 70, campanha, essas abominação toda que esses filhos das trevas estão fazendo por aí. Fábulas. Fábulas são histórias irreais, ou seja, histórias mentirosas. Um povo conduzido pela mentira vai se deparar onde? Aonde o pai da mentira está os aguardando, no lago de fogo e enxofre futuramente, no futuro bem próximo. Mas um povo que ama a verdade, que abraça a verdade, não se contamina com a mentira. E por que o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa palavra? Te colocou aqui? Porque Deus quer levantar um exército nos últimos dias de pessoas que não abram mão da verdade. Amém. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo fala que se um anjo descer do céu e te apresentar outro evangelho que não seja esse que tem sido anunciado, que seja anátema, maldito. E esses evangelhos falsos que tem por aí são fábulas destruidoras, fábulas mentirosas. Você só consegue saber se porque você está numa igreja, se dentro do lugar você ouvir a genuína palavra de Deus, sem mistura, sem contaminação. Não se bota vinho novo em odre velho. Não adianta tu vir com a tua vida de imundícia do mundo, de pecado, sem arrependimento, pensando que Deus vai depositar as coisas santas dele na tua vida, mas não vai mesmo. Está escrito que não se põe vinho novo em odre velho. Como é que tu vai receber o novo de Deus ainda vivendo pelo velho homem? Não tem como. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Paulo escreve falando que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando é que tudo vai se fazer novo na nossa vida? Quando nós amarmos a verdade e rejeitarmos as fábulas mentirosas. Mentiras. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Tudo que Satanás oferece usando a boca dos servos dele na televisão, na internet, na rádio, tudo que ele oferece é ligando as coisas da terra. Tudo que Jesus quer que você busque é as coisas do alto. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Hoje de manhã a gente falou na escola dominical sobre isso, sobre o acrescentar de Deus. As demais coisas te serão acrescentadas. Quando Deus te acrescenta alguma coisa dele na tua vida, é para você ir e gerar obreiros. Os servos do diabo, quando vêm com fábulas mentirosas, como Jesus disse, percorrem a terra inteira para fazer um prosélito. O prosélito é um discípulo. E os transformam 10 vezes mais em filho do diabo, pior do que eles. Mas olha o que o Espírito Santo quer de mim e de você agora. Insta na verdade, não abre mão da verdade. Fala a verdade na cara, olha nos olhos. Diz: se tu não mudar o caminho de fábulas mentirosas que tu enveredou, o teu final vai ser lago de fogo e enxofre. Porque o Evangelho de Jesus é santo. E o Evangelho de Jesus é o poder de Deus nas palavras de Jesus. Esse ministério que Deus plantou, ministério Palavra de Poder, é para você buscar e alcançar ministérios em Deus. É para você ver coisas grandes do Senhor. É para você contemplar de Deus o que ninguém contemplou. É para você experimentar de Deus algo que ninguém experimentou. Para isso que o Espírito Santo te colocou aí. E por isso que a palavra nesse lugar, ela aperta nos moldes da mão do olheiro. Se tu quer ser um vaso novo, deixa ele trabalhar na tua vida. Amém. Ele vai te apertando como ele quer. Ele te diz: larga a vida de pecado, larga a vida de drogas, larga a vida de fornicação, larga a vida de adultério, larga a vida de prostituição, de mentira. O olheiro vai trabalhando no vaso como ele quer. Porque se tu largar isso tudo e deixar Deus te moldar como ele quer, na hora que ele te moldar, tu vai ser
escarnecido na boca dos ímpios, que de igreja evangélica só tem o nome da placa lá fora, porque o seu interior é podre. Seu interior cheira mal, é podre, porque lá tem fábulas, não tem as palavras de Jesus. Então hoje Deus te chama e te pergunta: posso contar contigo para pregar o genuíno evangelho? Posso contar contigo para estar em tempo e fora de tempo, a todo momento? Você vai lá exortar, vai edificar, vai derrubar, vai plantar, mas que seja a boca do Senhor falando através da tua boca, que seja o Espírito de Deus falando através do teu Espírito. Deus pode contar contigo. Agora, pode te separar para essa obra? Quando tu diz, como disse o jovem Isaías no capítulo 6, filho de Amós: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus vai tocar nos teus lábios nessa hora. Amém. Vai tirar a iniquidade dos teus lábios. Amém. Vai tocar nos meus lábios. Vai nos purificar e vai dizer e te mostrar que a tua língua, a tua boca vai ser como a pena de um destro escritor, como escreveu o salmista. Porque tu vai falar o que vem de Deus, tu vai pregar o que vem de Deus, e quem tiver à volta ouvindo fábulas vai dizer: peraí, eu estou enganado, estou mentindo para mim. Porque se esse é o Evangelho de Jesus, o que tem me apresentado até agora, as fábulas de costumes, de tradições humanas, isso tudo vai me levar à morte, tem me sepultado. Eu quero ter uma vida de experiência com Deus, guardando a palavra de Deus. Glória. Aí ele diz para Timóteo: faz o trabalho de um verdadeiro evangelista. Evangeliza. Trabalho de um verdadeiro evangelista é pregando a palavra de Deus aonde for, na cara de quem for, doa quem doer. O diabo não pode tocar em quem tem o Espírito Santo de Deus. Imagine então os servos dele. Ninguém arranca a vida de uma pessoa que é instrumento na mão de Deus. Ninguém arranca dessa terra sem a permissão de Deus. Na verdade, ninguém arranca. Na hora que Deus não quiser mais contar contigo na terra, Ele faz como fez com Enoque, como fez com Elias, como fez com Moisés. Ele te toma para Ele. Ele te toma para Ele. Revela como revelou a Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora me resta receber a coroa que me está proposta antes da fundação do mundo. Aí você entende que Deus é glorificado até na morte dos seus santos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A morte é um trampolim para te fazer saltar para sentar naquele grande banquete que tem lá na glória. A morte não é sepultamento da vida do crente. Aleluia. Deus usa até a morte para beneficiar o crente. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto nossos irmãos serviam de tocha humana, porque pregavam e guardavam o verdadeiro Evangelho de Jesus, não esse Evangelho prostituído de universal, internacional da graça, mundial, G12, nessas pragas malditas. Eles pregavam o verdadeiro Evangelho de Jesus. Por pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus na cara daquelas lideranças da época romana, eles eram feitos de tocha do jardim de Nero. Eles iluminavam o jardim dele com seus próprios corpos. Jogava-se óleo sobre eles, amarravam eles todinho e faziam eles de tocha. Está vendo como é que não é de qualquer maneira que tu vai servir a Cristo? Está vendo que servir a Deus é coisa séria e que são poucas as pessoas que têm servido ao Senhor em espírito e em verdade? Ele ia na cara daquela liderança pregar os nossos irmãos do passado. Eles pregavam, eles exortavam na verdade, ensinavam: pô, estão vindo gente a te prender. Ele já se despedia: irmão, se não encontrarmos mais aqui, nos veremos lá na glória. Mantenha a firmeza da palavra, mantenha a convicção. Quando eles iam sendo arrastados para ser amarrados, posto em vareta, em pau, em caibros, para ser feito de tocha, eles continuavam ainda abrindo a boca e pregando, abrindo a boca e pregando. Enquanto tinha suspiro, eles abriam a boca e glorificavam ao Senhor. Amém. Sabe de onde saíram louvores gloriosos? Glória. Foi de dentro desses jardins. Aleluia. Enquanto eles estavam queimando, eles estavam adorando e louvando ao
cima dessas coisas todas e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Se Ele me chamou, Ele me garante. Se Ele me ungiu, Ele confirma a palavra. Glória a Deus. Paulo, quando estava dizendo para esse jovem pastor Timóteo, insta em tempo e fora de tempo, mantendo a firmeza de um verdadeiro evangelista, é porque o evangelho de Jesus é coisa séria. Verdadeiros mártires que não apareciam o nome deles registrado na história, mas só aparecia a atitude deles. Outros eram jogados na arena para ser despedaçados pelos tigres, mas enquanto eles ainda tinham fôlego de vida, louvavam ao Senhor. Eu quero ver tu louvar o Senhor com um tigre arrancando a tua perna, o outro tigre arrancando o teu braço, o outro metendo a cabeça para arrancar a boca, para me arrancar a tua cabeça. Quero ver tu botar um louvor nos lábios numa situação dessa. Por isso que de vez em quando eu encontro alguns besta quadrada, alguns idiotas, imbecis, tu vê pela internet: a minha vida é igual a de Paulo. Ah, miserável, desgraçado. Não passou uma gota do que Paulo passou. Primeiro pezinho que o diabo bate, sai correndo. Qualquer coisinha é motivo para não estar na igreja. Minha vida é igual a de Paulo. Estão vendendo fábula para eles. Estão vendendo fábula para eles, eles têm que pagar. É arrancado a pele deles, como Pedro profetiza em 2 Pedro capítulo 2, o verso do 1 ao 3. Eles arrancam a pele deles e vendem um evangelho mentiroso para eles. Então eles acham que evangelho está em ar-condicionado, terninho e gravata, glória a Deus, aleluia, estou buscando bênção. Evangelho é você dizendo: Senhor, onde está a tua fogueira? Está ali? Permita eu lançar minha vida em holocausto diante do teu altar para te glorificar. Conta comigo aonde tu quiseres, Senhor. Aonde tu me enviar eu vou. Que não seja a minha vida preciosa aos meus olhos, mas seja preciosa aos teus olhos o teu plano que tu tem comigo. Tu encontra alguém assim nos dias de hoje? Porque eles estão dando ouvido a fábulas. Estão fazendo planos para o futuro. Como Deus nessa tarde me falou, estamos vivendo na época de Noé. Casam-se, dão-se em casamento, comem, bebem, festejam, dão banquete, dão festa, estão namorando, estão trabalhando, procurando cuidar do seu futuro, da sua vida, procurando cuidar das coisas naturais. Mas Deus te chamou e te colocou aí para te dizer: o céu está procurando alguém para enviar. O Espírito de Deus quer enviar alguém e Ele vai junto quando Ele envia. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é Deus de valentia. Amém. Quando Ele te envia, Ele vai na tua frente. Glória a Deus. Ele está procurando alguém para enviar nos dias de hoje. Para enviar, pregar a verdade, doa quem doer, na cara de quem doer, na cara de quem for. E Ele vai te revestir com uma unção poderosa. Uma unção que quebrará o arco, cortará as lanças, despedaçará os carros no fogo. Amém. Porque o nosso Deus é Deus de valentia, é Deus fiel. Glória a Deus. Então quando Ele diz para Timóteo, desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas, é porque na verdade nunca foram convertidos. Quem se desvia dessa palavra é porque nunca foi convertido a ela. Porque quando tu é convertido a essa palavra, você deseja a morte, mas não se desvia dela. Você encara a morte como um prato doce, mas tu não se desvia dessa palavra, porque não existe vida fora dos ensinamentos de Jesus. É ilusão, é tentar se enganar, é tentar manter uma falsa aparência. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos só vão acreditar na realidade do inferno quando parar lá. Só que tem um detalhe: quando parar lá, só sai de lá para ir para o lago de fogo e enxofre. Aí de lá nunca mais sairá. Essa mentira que o Império Romano, o catolicismo romano prostituído, lançou durante anos na sociedade, que você vai passar pelo purgatório. Não é bem no inferno não. Ali tu vai ser purificado, trabalhado, aí dali tu vai para o céu. É mentira do diabo. Não existe purgatório nenhum, isso é mentira de Satanás. Ou você parte daqui salvo, ou você parte daqui condenado. Não existe lugar intermediário. Tu já parte daqui com a tua sentença determinada pela tua escolha. Aceitou a Jesus como Senhor sobre a tua vida? O caminho é o paraíso de glória. Rejeitou a Jesus, não quis Ele como Senhor da tua vida? O lago de fogo e enxofre te espera. Ponto final.
Então que o Espírito Santo nesse dia venha trabalhar dentro do teu entendimento o evangelho de milagre, o evangelho de poder, o evangelho de justiça é um só, regado a sangue, sangue de puro, de rei, de Senhor, sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Quantos de nossos irmãos no passado tiveram seus filhos arrancados do braço e mortos, lá na época que Herodes estava governando, mortos, mas não negaram a Jesus? Quantos foram arrastados por ruas em deixar rastros de sangue, mas não negaram a Jesus? E tu pensa que vivendo a vida de miséria que tu está vivendo, vai dizer que tu está no reino de Deus? Não, meu querido. Reino de Deus, minha querida, é diferente, muito diferente. Reino de Deus é você escolher o caminho das pedras e dizer: Jesus, conta comigo onde ninguém quer ir. Isso é reino de Deus. Jesus, faz comigo o que ninguém deixou o Senhor fazer. Jesus, conta comigo para ir aonde ninguém gostaria de estar. Quantos João Batista tinha no deserto, às margens do Rio Jordão, num calor escaldante, cerca de 50 graus na cabeça? Quantos? Um. Quem queria ir lá? Ninguém. Quantos Paulo tinha pregando de lugares em lugares na cara de quem for? Como certa vez em Atenas, na Grécia, ele tomou uma surra, que julgaram que ele estava morto. Ele se levantou, se limpou, se sacudiu e disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego, de todos quanto vieram a crer. Quantos Paulo tinha? Um. Quantos Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Um. Quantos Estevão morreu apedrejado? Um. Quantos Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei? Quantos? Um. Quantos Sadraque, Mesaque e Abednego tinha? Um. Quantos foram lançados na fornalha? Somente eles. Quantos foram parar na cova de leão? Daniel. Homens que não amaram as suas vidas, mas entenderam que o viver era Cristo e o morrer é lucro. Não adianta você tentar se iludir com essas fábulas mentirosas que você está ouvindo na televisão. Falsos testemunhos. Só te contam testemunho de coisas que dizem que conquistaram na terra. Não te contam testemunho de uma coisa espiritual. O diabo até dá as coisas da terra, mas depois ele vem buscar a alma para levar com ele para o lago de fogo e enxofre, porque ele não está preocupado com as coisas da terra. Ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10, Jesus falou a respeito disso. Então que o Espírito Santo esconda essa palavra dentro de nós, que possamos em tempo, fora de tempo, instar na verdade, praticar a verdade, não abrir mão da verdade, custe o que custar, guilhotina na nossa cabeça, mas o evangelho de Jesus tem que ser pregado, doa quem doer, seja onde for. Amém. Esse é o evangelho de Jesus. Evangelho que poucos abraçam, mas os poucos que abraçam, ele é poderoso para transtornar o mundo, como ele fez no passado, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e operando ele, ninguém impedirá. A Deus seja toda a glória pela sua palavra, que o Espírito Santo esconda essa palavra dentro do nosso espírito, para nos alimentar, para nos ajudar a não pecar contra ele, para nos fortalecer a combater as fábulas mentirosas e a rejeitar toda e qualquer doutrina que não seja alicerçada nas palavras que saem da boca de Jesus. Que o Espírito Santo nos abençoe, porque sem ele nada podemos fazer.